Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. E eu peço que você dobre sua atenção. Irmão, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é muito forte. E eu creio que Deus vai falar comigo e contigo nessa palavra. Porque a palavra é dele. A palavra que o Senhor me confiou o coração nessa manhã se encontra em 1 Crônicas, capítulos número 20, versículos número 4. E depois eu vou tomar a leitura do capítulos número 21. Diz assim, 1 Crônicas, capítulos número 20, versículos número 4. Houve depois disso uma guerra contra os filisteus. Em Gezer, naquela época, Sibecai, de Hassute, matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns. E os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura, e tinha 6 dedos em cada mão, e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. Desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram os descendentes gigantes que foram mortos por Davi e seus soldados. Glória a Deus. Irmão, escuta isso aqui. Escuta isso. Eu peço que você dobre sua atenção. Percebe que em 1 Crônicas, capítulos número 20, no versículo número 4, a Bíblia diz que Davi, ele vai prevalecer contra os gigantes. Escuta só, Davi vai vencer algo grande. Davi vai prevalecer sobre os gigantes. Aí a Bíblia diz assim, que depois que Davi venceu os gigantes, no capítulo número 21 diz assim: Satanás levantou-se contra Israel, elevou Davi a fazer o recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e conte os israelitas, desde Beers-Batedã, e traga-me um relatório, para que eu saiba os quantos são. Irmãos, escuta isso daqui. Percebe que depois que Davi venceu os gigantes, a Bíblia diz que o inimigo, ele vai incitar Davi a contar o seu exército. Agora, por que o inimigo quer que Davi conte o seu exército, depois que Davi está vindo de uma vitória? Escuta só. Percebe que Davi venceu os gigantes. Aí depois que Davi vence o gigante, a Bíblia diz que Satanás vai falar para Davi: ó Davi, conta o seu exército. Agora, por que o diabo quer que Davi conte o exército dele? Sabe por quê? Porque Davi está vindo de uma vitória. E a Bíblia vai dizer em Provérbios 21, 31, diz assim: prepara-se o cavalo para a batalha, mas é o Senhor que dá vitória. Escuta só, olha o que Salomão disse. Salomão disse: prepara-se o cavalo para a batalha, mas é o Senhor que dá vitória. Agora escuta, por que o inimigo quer que Davi conta? Para Davi não reconhecer que é Deus que está dando vitória. Por isso que o inimigo vai falar: Davi, conta. Por que o inimigo quer que Davi conta? Para Davi não reconhecer que Deus está dando vitória. Porque Davi tinha um exército numeroso, irmão. O exército de Davi, irmão, era numeroso. Então o inimigo quer colocar em Davi: Davi, você não venceu a batalha porque foi Deus que te deu. Você venceu a batalha, Davi, por causa do seu exército, pela força do seu braço. Porque o inimigo sabe que quando se dá poder, se tem rebeldia. Eita, Jeová! Porque você lembra que Deus ungiu ele? Deus deu poder para ele fez o que? Se rebelou. Então ele sabe que quando se tem poder, se tem rebeldia. Ele queria que Davi tivesse rebeldia contra Deus. Por isso que ele falou: Davi, conta, Davi. Faz um relatório do seu exército. Veja quantos são os seus, Davi. Você não venceu os gigantes porque foi o Senhor que te deu, Davi. Não, Davi. Tu venceu porque você tinha um exército numeroso. Você venceu pela força do seu braço. Ele não queria que Davi reconhecesse o que está escrito em Provérbios: prepara-se o cavalo para a batalha, mas é o Senhor que dá vitória. O inimigo não queria que Davi reconhecesse que foi Deus que deu vitória para ele. Por isso que ele está incitando Davi a contar. Aleluia. Escuta só, se você tomar leitura de 2 Samuel, capítulo número 5, a Bíblia diz assim, capítulo número 5, versículos número 17: ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o seu exército para prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Rafaim, Davi perguntou ao Senhor: devo descer e atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, e eu entregarei nas suas mãos. Escuta só. Peraí. Em 2 Samuel, capítulo número 5, versículo número 17, Davi, ele não entrava em nenhuma batalha sem consultar Deus. Olha que tremendo, a Bíblia diz que os filisteus, sabendo que Davi foi ungido, eles vão atacar Davi. Só que Davi vai se esconder, e Davi vai perguntar para Deus: Senhor, eu devo atacar ou não? Tu vai entregar nas minhas mãos? Aí Deus disse: vai, Davi, porque eu entreguei nas suas mãos.
Olha que tremendo. Davi não entrava em nenhuma batalha sem consultar Deus. Agora, por que o inimigo quer incitar Davi? Porque o inimigo quer implantar em Davi. Davi, você não está tendo vitória porque foi Deus que te deu. Você está tendo vitória, Davi, por causa do seu exército. É nessa hora que o inimigo vai tentar te citar. É nessa hora que o inimigo vai falar para você, ó, você não chegou até aqui porque foi Deus que te deu. Você chegou até aqui por causa da sua capacidade. Você não chegou até aqui porque foi o Senhor que te ajudou, não. Você chegou até aqui pelo teu esforço, pela força do seu braço. O inimigo quer plantar isso em Davi. Por isso que ele vai incitar Davi depois que Davi vem de uma vitória. Olha que interessante, irmão. Só foi Davi vencer o gigante que o diabo vai incitar Davi a contar. Agora é interessante. O que é incitar? Incitar é persuadir. Percebe? Ele só persuadiu Davi. Mas foi Davi que decidiu fazer aquilo que ele queria. Porque o inimigo, irmão, tem poder de incitar você. Mas ele não tem poder de decidir por você. Lembra de Adão e Eva? Percebe que a serpente foi induzir Eva. A serpente disse assim para Eva, come. Porque Deus sabe que no dia que você comer, você será conhecedora do bem e do mal como Deus. Aí Eva vendo do fruto. Eva tomou e comeu. Percebe que a serpente, ela só seduziu Eva. Mas foi Eva que decidiu. Porque o inimigo tem poder de seduzir você. Mas ele não tem poder de decidir por você. Percebe-se que ele está incitando Davi a contar o exército. Mas é Davi que decide. Aleluia! Aí escuta só. Eita glória, vou dar lugar, Jesus. Aí escuta. Aí a Bíblia diz que Davi vai lá e conta o exército. Porque o inimigo queria implantar em Davi. Que Davi não teve vitória porque foi Deus que deu. Ele queria colocar em Davi. Davi, foi por causa do seu exército. Aí escuta só. A Bíblia diz que Joabe foi contar o exército. Aí a Bíblia diz que Joabe chegou a Davi e falou assim, ó Davi, presta atenção, irmão. Mas a palavra do rei prevaleceu. De modo que Joabe partiu, percorreu a todo Israel e voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens. Olha que interessante. 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu a tribo de Levi e Benjamim na contagem, pois a ordem do rei parecia absurda. Escuta só, olha que tremendo. Joabe contou em Jerusalém. Em Jerusalém havia 1.100.000 homens habilitados. Olha o tamanho do exército de Davi, irmão. 1.100.000 homens habilitados, sendo 470.000 em Judá. Olha que tremendo, irmão. Davi tinha mais de 1.500.000 homens, fora a tribo de Levi que não foi contada. Olha o tamanho do exército de Davi. Mas por que o inimigo está incitando ele a contar? Para Davi pensar, ó Davi, você não venceu aquele gigante, Davi, porque foi Deus que te deu, Davi. Você venceu por causa do seu exército. Olha o tamanho do seu exército, por aquilo que você tem, Davi. Não foi Deus que te deu, Davi. Não foi Deus que te deu vitória. Por isso que o diabo queria que Davi contasse. Porque o inimigo sabe que quando você tem poder, você tem rebeldia. Aí escuta só. Aí Davi vai contar. Mas quando Davi contou, olha o que está escrito. Essa ordem foi reprovada por Deus. E por isso Deus o puniu. Olha que interessante. O diabo sabia que quando Davi contasse, Deus ia reprovar. Aí Davi pecou contra Deus. Então Davi disse a Deus, pequei gravemente com o que fiz. Agora peço que me perdoes o pecado do teu servo, porque que cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções, escolha uma delas e eu executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolha 3 opções, 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, sendo perseguido pela espada deles, ou 3 dias pela espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando as regiões de Israel. Decida agora o que eu devo responder para aquele que me enviou. Davi respondeu, grande é a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande sua misericórdia a cair na mão dos homens. Escuta só, irmão, escuta só. Olha que interessante. Percebe que Davi vai falar assim para Deus, Senhor, eu pequei. Fiz o que era tolo aos teus olhos, fiz uma loucura contando o exército.
Aí a Bíblia fala que o Senhor vai falar assim para Gate: Gate, vai até Davi, fala para ele que eu vou colocar 3 opções, fala para ele escolher umas delas, ou cair na mão do inimigo, ou ter fome, ou cair pela espada. Aí Davi vai falar assim, ó: eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Por mais que Davi pediu perdão para Deus, Deus vai colocar 3 opções. Vou repetir isso aqui. Por mais que Davi reconheceu o pecado, e por mais que Davi pediu perdão para Deus, Deus vai falar assim, ó: fala para ele que eu vou colocar 3 opções, fala para ele escolher uma delas. Percebe? Davi está pedindo perdão pelo pecado, mas Deus está colocando opções. Por quê? Porque a consequência do pecado é inevitável, filho. Por mais que Davi está pedindo perdão, Deus está falando, ó, eu sei que ele pediu perdão, mas eu vou colocar 3 opções para ele escolher. Porque pecado eu perdoo, mas consequência é inevitável. Aleluia! Aí escuta só, glória a Deus. Aí Davi, o profeta vai chegar até ele, o vidente Gate, vai falar: ó, Gate vai falar para Davi: ó, Davi, escolha aí, qual delas você escolhe? Ou cair nas mãos do inimigo, ter fome durante 3 anos, ou ser perseguido, ou cair com pragas, com o anjo do Senhor. Aí Davi vai falar assim: eu prefiro cair na mão de Deus, porque grande é suas misericórdias. Agora interessante, Davi foi incitado pelo diabo. Escuta só, eu vou repetir isso aqui. Isso aqui que é o forte da revelação. Eu vou falar, Jeová. Aleluia. Escuta só. Presta atenção. Olha o que está escrito no versículo número 21, no capítulo número 21. Diz que Satanás, ele incitou Davi a contar. Só que quando Davi peca, incitado pelo diabo, a Bíblia diz que Davi vai falar assim, ó: eu não quero cair na mão do inimigo, e eu não quero fome. Eu prefiro cair na mão do Senhor. Agora escuta. Ele fez o que o diabo queria, só não quis cair na mão do diabo. Ele fez, eu vou repetir, o diabo incitou ele a contar. Ele foi incitado por Satanás a contar o exército. Mas ele, quando Deus traz a sentença para ele vai falar assim: eu não quero cair na mão do inimigo, eu quero cair na mão de Deus. Interessante. Fez o que o diabo queria, agora não quis cair na mão do inimigo. Tem muita gente assim, repreende o diabo, fala mal do diabo, mas faz o que o diabo quer. Aí não quer cair na mão do inimigo. Eu vou falar, tem gente que fala mal do diabo, mas anda no pecado. Filho, ó, você pode estar falando mal dele, mas se você está no pecado, você está fazendo justamente o que ele quer. Porque a Bíblia diz que todo aquele que procede do pecado é filho do diabo. Todo aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Agora, como pode ser incitado pelo diabo, mas não querer cair na mão do diabo? Olha que tremendo. Davi disse assim: eu não quero cair na mão do inimigo. Longe de mim cair na mão do inimigo, eu quero cair na mão do Senhor, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Agora interessante, ele fez o que o diabo queria, mas não quis cair na mão do diabo. Tem muita gente assim, fala mal do diabo, critica o diabo, mas está no pecado. Filho, se você está no pecado e está falando mal do diabo, você está fazendo justamente o que ele quer, filho. Vigia, abre o olho. Olha Davi, foi incitado pelo inimigo, só não quis cair na mão do inimigo. Tem gente que repreende, mas continua fazendo a vontade do diabo. Não adianta, filho, falar mal do inimigo e fazer o que o inimigo quer. Olha Davi, incitado pelo inimigo, mas quando Deus falou: vai lá Gate, fala pra ele, tem 3 opções, fala para ele escolher uma delas. Ou fome, ou cair na mão do inimigo, ser perseguido, ou nas mãos do Senhor. Aí Davi fala: eu prefiro cair na mão de Deus. Interessante, Satanás incita ele a contar, ele só não quer cair na mão do inimigo. Tem gente assim, irmão. Tem muitos assim. Fala mal do diabo, não quer estar com o diabo, mas continua fazendo o que o diabo quer. Eita Jesus. Se eu perguntar pra você hoje, quer ir pro inferno? Você vai falar assim: não quero ir pro inferno não, Deus me livre. Só que se você tá no pecado, se você tá na carne, tu vai pro inferno, filho. Sabia disso? Porque a Bíblia diz assim, eu vou falar tudo. A Bíblia diz assim em Salmos, o salmista disse que no inferno serão lançados os perversos e todo aquele que se esquece de Deus. Aleluia! Pervertido são pessoas maldosas, que continuam na prática do pecado, que não quer mudança, que se esquece de Deus, que quer levar uma vida de fornicação, que quer levar uma vida na carne. O lugar que lhe cabe é o inferno. Aleluia! Eita Jeová! Eu vou falar, irmão, eu vou dar lugar. Aleluia! Olha que interessante. Você pode perguntar para qualquer pessoa hoje: quer ir pro Hades? Não quero ir pro Hades não, Deus me livre. Mas está no pecado, filho.
Vou te dar uma notícia. Se você tiver essa prática, tu vai para lá. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Eu estava evangelizando um rapaz na empresa. Eu estava evangelizando e eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, irmão, você gosta do diabo? Ele falou assim para mim, eu não, você é louco de perguntar isso para mim? Tá ficando doido de perguntar isso para mim? Eu falei, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque você me disse que você não é casado, mas você tem relação sexual fora do casamento. E isso é uma fornicação. Isso é pecado aos olhos do Senhor. E se você continuar nessa prática, você se torna praticante disso que você conhece que é errado, mas continua. Isso se torna a prática do pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que continua na prática do pecado é filho do diabo. Então percebe, você acabou de falar para mim que você odeia o diabo, mas você continua na prática do pecado e você se torna filho dele. Ele ficou olhando para mim e falou, irmão, você falou uma coisa para mim agora que mexeu comigo. Eu falei, tá vendo? Porque todo mundo critica o diabo, fala mal do diabo, não quer estar com o diabo, mas faz o que o diabo quer. Como Davi foi incitado pelo diabo a contar o exército. Mas Deus falou, Davi, agora escolha 3 opções. Qual dela você quer? Cair nas mãos do inimigo? Ser perseguido pela espada do inimigo? Ter fome durante 3 meses? Ou cair nas mãos do Senhor? Aí Davi fala, não, na mão do inimigo eu não quero. Quero cair nas suas mãos, Senhor. Porque eu sei que tu é misericordioso. Aí a Bíblia diz que Deus vai enviar um anjo ali. E o anjo começa a matar 70 mil homens de Israel. Aí Davi vai falar, Senhor, foi eu que pequei. O que eles têm culpa? Davi começa a assumir a responsabilidade. Porque Davi sabe que foi ele o culpado daquele ato. Aí escuta só. Por que Deus está atingindo o povo e não Davi? Porque Davi estava contando com o exército, irmão. Aí Deus foi lá e reduziu aquilo que Davi estava contando. Porque é assim que Deus faz. Deus reduz para mostrar para ele, Davi, você não teve vitória aqui por causa disso. Eu vou reduzir. Para você reconhecer que a vitória que tu teve foi de mim. Porque como disse Salomão em Provérbios 21, 31, se eu não me falha a memória. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha. Mas é o Senhor que dá vitória. É Deus que te dá vitória. É Deus, as conquistas, as vitórias que te dá Ele. O salmista disse, tudo que eu tenho de bom vem do Senhor. Foi Deus que deu. E é nessa hora que o inimigo vai se levantar para colocar contra você, ó. Você não chegou até aqui porque foi Deus. Você não conseguiu essa porta aqui, você não conseguiu esse curso de faculdade porque foi Deus que te deu. Você conseguiu porque você é inteligente. O inimigo quer plantar isso em você. Foi o que ele fez com Davi. Percebe, só foi Davi vencer gigante que o inimigo foi lá. Incitar Davi. Porque é nessa hora que o inimigo vai vir colocar... Vai tentar te incitar a contar. Vai falar, ó, você não chegou até aqui porque foi Deus. Você chegou até aqui porque você é capaz. É nessa hora que ele vai tentar implantar em você. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe a sua vida.